Você se dedica à horta o verão inteiro, de corpo e alma, mas os tomates racham, os pepinos ficam amargos, e a colheita não é nem de longe como nas fotos dos influenciadores. Muito provavelmente, o problema não está nas sementes nem no clima. O problema está na água. Mais precisamente, em como você rega. Hoje vamos analisar os principais erros de rega que quase todo jardineiro amador comete. E eu prometo, depois deste vídeo, sua abordagem ao regador e à mangueira vai mudar para sempre. À primeira vista, o que poderia ser mais simples do que regar plantas? A água é essencial para todos os seres vivos. Nossos avós regavam, e tudo crescia. Mas a agronomia não para. O que antes era considerado normal, hoje pode ser o caminho direto para a perda da sua colheita. Vamos encarar a rega não como uma obrigação rotineira, mas como uma ciência exata, acessível a todos. O primeiro erro, e em que quase toda a gente cai, é a hora de regar. Sejamos honestos. Muitos de nós vão para a horta ou jardim, ao fim de semana, e regam quando tem tempo. Frequentemente, isso acontece no auge do dia. Parece lógico, não é? O sol está a escaldar, a terra seca, as plantas estão a sentir o calor. É preciso ajudá-las urgentemente, dar-lhes de beber. Mas, na verdade, esta é uma das piores coisas que pode fazer pela sua colheita. Imagine que você está a transpirar depois de uma corrida e, de repente, é molhado com água gelada. Desagradável, certo? Um verdadeiro choque. Exatamente o mesmo choque é sentido pelas raízes das plantas quando a água fresca atinge o solo escaldante. É um enorme estresse que faz com que a planta gaste energia não no crescimento e na formação de frutos, mas na sobrevivência. Mas isso não é tudo. Há um segundo perigo, não menos traiçoeiro, da rega diurna. Lembra-se de como, em criança, usávamos uma lupa para queimar madeira? Pois bem, cada gota de água que fica nas folhas transforma-se numa minúscula lente. O sol, passando por essa gota lente, foca os seus raios e literalmente queima o tecido delicado da folha. O resultado são queimaduras solares, pequenas manchas amarelas ou esbranquiçadas, que muitos confundem com o início de alguma doença. E uma folha enfraquecida pelas queimaduras é uma porta aberta para infecções. E além de tudo isso, regar a meio do dia é simplesmente ineficaz. A maior parte da água que você usa para regar ao meio-dia nem sequer chega às raízes. Evapora-se instantaneamente da superfície do solo quente e das folhas. Assim, gasta água, gasta as suas energias, e a planta só recebe estresse e queimaduras. Então, quando é a hora certa? Lembre-se de uma regra simples. Regue ou de manhã cedo, ou à noite, quando o sol já não está ativo. A rega matinal é ideal. A água tem tempo de ser absorvida profundamente pelo solo fresco, e a planta recebe o suprimento de umidade necessário para todo o dia quente. A rega noturna também é boa, mas com uma ressalva, sobre a qual falaremos mais adiante. Por enquanto, lembre-se, regador e mangueira ao meio-dia são inimigos da colheita. Bem, vamos para o segundo grande erro, que se resume a esta ideia. Melhor pouco, mas muitas vezes. Muitos jardineiros, especialmente os iniciantes, acreditam que as plantas precisam ser mimadas com água todos os dias, um pouquinho de cada vez. Pegam o regador, dão uma rápida passada pelos canteiros, molham a camada superficial do solo e, com a sensação de dever cumprido, vão descansar. Na superfície, tudo parece úmido e bonito, mas o que acontece debaixo da terra? Ora, debaixo da terra, acontece uma verdadeira catástrofe para o sistema radicular. Quando regamos frequentemente e em pequenas quantidades, a água penetra no solo apenas alguns centímetros, e as raízes da planta, para alcançar essa umidade, começam a desenvolver-se não em profundidade, mas sim lateralmente, bem à superfície. Elas tornam-se preguiçosas e mimadas. Para que se estenderem em profundidade, se a água está sempre disponível logo acima? No final,
ficamos com uma planta com um sistema radicular muito fraco, superficial e vulnerável. O que isso significa na prática? Primeiro, essa planta depende completamente de si. Basta que falhe 1 ou 2 dias de rega em tempo seco, e ela murcha imediatamente. Simplesmente não tem raízes nas camadas mais profundas do solo, de onde poderia obter a umidade salvadora. Segundo, as raízes superficiais são facilmente danificadas durante qualquer capina ou afofamento do solo. Basta uma pequena enxadada mais profunda, e pronto, pode danificar órgãos vitais da planta. Além disso, essas raízes sofrem mais com as flutuações de temperatura. Durante o dia, superaquecem sob o sol, e à noite podem arrefecer demais. A abordagem correta é uma rega rara, mas muito abundante. É preciso encharcar o solo a uma profundidade de pelo menos 15 a 20 centímetros, para que a água chegue às raízes mais profundas. Esse tipo de rega força as raízes a procurar água em profundidade, tornando-as fortes, vigorosas e resistentes à seca. Uma planta com esse sistema radicular conseguirá cuidar de si mesma, mesmo que se ausente por alguns dias. Portanto, esqueça a rotina diária de andar com o regador. É muito melhor regar bem os canteiros, uma vez a cada poucos dias. Este é o segredo para plantas fortes e uma colheita abundante. Agora, vamos desmistificar o terceiro mito popular que leva a doenças e perdas na colheita. Estou a falar da rega foliar, ou o chamado duche refrescante. Muitos acreditam que é algo muito benéfico. A poeira é lavada, a planta respira e, após o procedimento, parece fresca e vigorosa. Mas, na verdade, ao regar as folhas, você frequentemente cria, com as suas próprias mãos, as condições ideais para o pior inimigo do agricultor. E o nome dele é Phytophthora. Imagine a cena. Você rega seus tomates ou pepinos à noite, diretamente sobre as folhas. O sol já se pôs, o calor diminuiu. As gotas de água permanecem na folhagem, nas axilas das folhas, e não secam durante toda a noite. O que obtemos com isso? Calor e umidade constante. Isso é literalmente um hotel 5 estrelas para os esporos de doenças fúngicas. Phytophthora, oídio, míldio e outras pragas simplesmente adoram essas condições. Seus esporos, que estão sempre presentes no ar e no solo, caem na folha úmida e começam a germinar ativamente. Você vai para a cama pensando que fez um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma verdadeira epidemia começa nas suas plantas. De manhã, pode não notar nada, mas o processo já foi iniciado. Em poucos dias, as primeiras manchas aparecem, e parar a doença torna-se muito difícil, por vezes até impossível. Isso é especialmente perigoso para tomates, batatas e pepinos, as culturas mais vulneráveis. Lembre-se, as plantas bebem pelas raízes, não pelas folhas. Portanto, toda a água deve ser direcionada para a zona da raiz. Tente regar cuidadosamente na base do caule, sem descompactar o solo e evitando que os salpicos atinjam as folhas inferiores. Se usar um aspersor ou regador, ligue-o apenas de manhã cedo, para que toda a folhagem tenha tempo de secar completamente até ao final do dia. Regar as folhas à noite é um caminho direto e curto para o uso de fungicidas e a perda de uma parte significativa da colheita. Não crie um problema onde ele pode ser facilmente evitado. E, finalmente, o quarto erro, muitas vezes cometido com as melhores das intenções, mas com resultados desastrosos, é a rega com água gelada e com um jato muito forte. Imagine que tem um poço ou uma cisterna na sua propriedade. A água é limpa, mas muito fria. Mesmo no calor do verão, a temperatura raramente sobe acima dos 10-12 graus Celsius. Parece ser uma excelente fonte para rega, mas não para as plantas. Quando rega a terra quente com água gelada, o sistema radicular sofre um choque térmico. É como se, de repente, saltasse para um buraco no gelo. Em resposta a esse estresse, as pequenas raízes absorventes, responsáveis pela nutrição da planta, simplesmente param de funcionar.
elas entram em estado de choque e, por um tempo, param de absorver não só água, mas também nutrientes do solo. Como resultado, a planta que acabou de regar pode parecer murcha e sem vida. Ela sente sede mesmo com a terra molhada. A rega regular com água gelada enfraquece a imunidade das plantas, retarda o seu crescimento e, em pepinos, por exemplo, pode levar à queda massiva de flores e ao aparecimento de amargor nos frutos. Já os tomates, devido a esse estresse, podem começar a abortar as flores. Para evitar isso, a água para a rega precisa ser deixada em repouso. Despeje-a num barril, tanque ou qualquer outro recipiente grande. Durante o dia, sob o sol, a água aquecerá até uma temperatura ambiente confortável, e essa rega será uma verdadeira bênção para as plantas, e não um estresse. A segunda parte desse erro é o jato potente da mangueira. Quando rega os canteiros com um jato forte, não está apenas a quebrar caules e folhas frágeis. O principal dano é causado ao solo. Um jato potente compacta a camada superior do solo, transformando-a numa crosta. Essa crosta impede que o ar penetre nas raízes, levando ao seu sufocamento. Além disso, a forte pressão erode a camada fértil do solo ao redor do caule, expondo as raízes superiores e tornando-as vulneráveis. Use bicos pulverizadores ou simplesmente diminua a pressão para que a água escorra suavemente e seja absorvida gradualmente, sem perturbar a estrutura do solo. Cuidar da água e do solo é a chave para a saúde das suas plantas. Elabore uma descrição para seu vídeo do YouTube, com o objetivo de maximizar a atração de espectadores através da pesquisa. A descrição deve ser informativa, rica em palavras-chave e hashtags relevantes, e incluir uma clara chamada para a ação. Estruture a descrição de forma que ela 1. Comece com um parágrafo inicial cativante. As primeiras 2 linhas são visíveis sem expandir a descrição, resumindo a essência do vídeo e incentivando o clique. Inclua as palavras-chave mais importantes logo no início. 2. Desenvolva o tema do vídeo em profundidade, integrando termos de pesquisa relevantes e potencialmente populares, tanto para o assunto principal quanto para áreas relacionadas. Busque sinônimos e conceitos afins. 3. Inclua a lista de chamadas para a ação, CTAs, fornecidas, apresentando-as de forma clara e compreensível. 4. Finalize com uma lista de hashtags relevantes. Brabro. Gere hashtags que englobem as palavras-chave principais, categorias mais amplas e, se aplicável, hashtags populares no seu nicho. A descrição deve ser otimizada para o sistema de busca do YouTube, ser de fácil leitura e integrar as palavras-chave de forma natural, sem parecer uma mera lista. Concentre-se em palavras e frases que potenciais espectadores possam digitar na busca ao procurar conteúdo similar ao seu.